graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue a brilhar e queimar nas nossas vidas. Amém? Vamos, como sempre, iniciar a nossa classe e a gente inicia sempre com uma oração, colocando diante do Senhor as nossas vidas, pedindo que Ele continue nos abençoar e que Ele fale a cada um de nós nesse momento. Por isso nós estamos aqui, para buscar aprender do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Antes de fazermos essa oração, fazer menção, nossa irmã Maria, conosco aqui, passou por um momento de dificuldade essa semana. O Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa confortá-la nesse momento de dificuldade. Os irmãos que não a viram ainda possam abraçá-la e confortá-la. E fazer menção também da presença do nosso irmão São Vicente, O São Vicente esteve doente um tempo atrás, estivemos lá para visitar e está conosco aqui. Creio que, para a honra e glória do Senhor, nós vamos recuperar. Então, depois os irmãos lá e dar um abraço ao São Vicente também, Está retornando para a gente aqui. Então, vamos iniciar nossa classe com esse nosso coração grato por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós, tem feito por nosso meio. Ele é soberano em todas as situações. Vamos pedir ao nosso irmão Vicente, faça a sua oração para nós. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Deus. Nós agradecemos, Deus, porque o Espírito Santo do Senhor nos incomodou e nos trouxe aqui, ó Pai. Nós sabíamos, Pai, que precisávamos de ouvir aquilo que o Senhor veio nos dizer aqui nessa manhã. Nós agradecemos, Pai, pedindo no nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, Pai, entender e a poder absorver aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós pedimos que o Pai que o Senhor possa estar abençoando a vida do professor, que ele possa estar ali passando aquilo que é do Senhor para nós, Pai, e que possamos sair daqui, ó Pai, desde que nós temos, nós agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dando sequência aos nossos estudos, nós estamos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4, a partir do versículo de número 17 até o versículo de número 32. O tema da nossa lição, baseada no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, é um novo estilo de vida. Efésios 4, 17 a 32. Então, nós já vimos, que a gente tem estudado, e o apóstolo Paulo, na primeira parte dessa carta que ele escreve a essa igreja, no sentido de edificação da igreja do Senhor, ele faz nos primeiros 3 capítulos um estudo teológico daquilo que é o evangelho em relação à igreja específica de Éfeso, a igreja em Éfeso. E a partir do capítulo 4, ele vai fazer, na primeira parte, ele fala da parte teológica, e na segunda parte, do capítulo 4 até o 6, ele vai fazer uma aplicação daquilo que ele ensinou na teoria aos irmãos. Então, é algo muito proveitoso para as nossas vidas, saber o que o Espírito Santo orientou o apóstolo naquela situação específica daquela igreja e trazer para nós, para a nossa realidade, hoje, como igreja do Senhor, aquilo que o Senhor requer da igreja dele. Requereu muitos anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, da igreja de Éfeso, e nós cremos que requer hoje da igreja de Florestal. Então nós precisamos estar atentos à vontade do Senhor, atentos à palavra do Senhor. Então, na semana passada, no capítulo 4, dentro dessa temática, nós estudamos sobre a unidade. O apóstolo Paulo ele começa falando o que a igreja precisa ter, o que a igreja precisa ter para ser uma igreja cristã, E ele fala sobre a unidade, uma unidade não que vem de fora, mas uma unidade que é inspirada por Deus, que nasce no coração de Deus, que é determinada por Deus, Não uniformidade, mas unidade. Então é essa unidade que a igreja do Senhor ela deve perseguir. Nós vimos isso na semana passada. E agora ele continua no capítulo 4 também falando sobre outro requisito.
ele fala da pureza, ele fala da santidade, ele fala da santidade. A igreja precisa entender isso. A igreja cristã, ela precisa manifestar em Cristo a unidade, e ela precisa manifestar em Cristo a santidade, ela precisa manifestar a pureza. E é sobre isso que nós vamos estudar essa manhã. É isso que ele fala. E ele traz nesse ensino, a partir do versículo 17, 3 ênfases, né? Uma admoestação, né? Que é uma advertência. Ele faz uma argumentação e ele termina falando da aplicação desse ensino. Então, isso é importante para nós, né? Nós precisamos ser corrigidos. E é isso que o apóstolo Paulo ele faz. Ele começa falando sobre isso, correção, a admoestação. E a pergunta que é feita no texto, no nosso livro texto, é essa. E a pergunta que eu tive que responder, né? E que nós devemos responder. Será que o nosso estilo de vida antes da conversão, antes da nossa conversão, ele será o mesmo? Na verdade, a questão é essa. Ele pode ser o mesmo após a nossa conversão? É essa a pergunta que se faz. É esse o ensino que o apóstolo Paulo traz nesse texto para nós. Como que era a nossa vida e como que deve ser a nossa vida? Essa é a pergunta. Hoje, nós estamos vivendo uma época assim, às vezes a pessoa assim, né, sem querer criticar, mas assim, já ouvi pastores famosos falar assim: a Bíblia precisa ser atualizada. Não é isso, irmão? A gente falando isso aí, mas assim, precisa ser atualizada. Olha o contexto desse texto de Éfeso, é para hoje, é para a igreja de hoje, eu não tenho dúvida disso, né? Então assim, a gente não precisa atualizar. Sabe o que a gente precisa? Contextualizar, trazer para a nossa realidade. E a gente vê isso, a aplicação da palavra de Deus hoje às nossas vidas. Tem gente falando aí e vivendo isso, né? Que se converte, mas que tem a vida, que não tem a vida mudada. Não tem a vida mudada após a conversão, né? Como que é isso, né? Então assim, que vive, e o apóstolo Paulo vai ensinar isso, que vive a busca dos próprios prazeres, né? A sociedade de Éfeso, não aprofundemos bem, mas assim, é uma sociedade que buscava isso, né? Da cultura deles, né? Do enriquecimento. É uma cidade rica, né? É uma cidade promíscua, né? Em relação às suas práticas sexuais. Então assim, eles se converteram, conheceram o Evangelho, mas assim, algumas práticas, eles falaram assim, eles não queriam abandonar essas práticas. Então a palavra vem a palavra de admoestação, uma palavra de correção, né? Que aquela igreja precisava ouvir e que a igreja precisa ouvir, né? Hoje a gente vive num tempo que a liderança, o pastor, não pode admoestar, não pode corrigir. As pessoas são melindrosas em relação àquilo que elas supõem ser o certo para a vida delas. E ai de nós, né? Se nós vivemos sem correção. A palavra de Deus fala assim, né? Deus corrige aquele que Ele ama. Então Deus nos ama. É por isso que Ele nos corrige. E Ele usa o pastor, Ele usa o presbítero, Ele usa o diácono, Ele usa uma mula para corrigir, se Ele quiser. Não é assim na palavra? Então a gente precisa viver isso, né? Então o apóstolo, ele começa falando isso aí. Antes vocês eram assim, né? Agora não pode ser mais, né? E essa palavra para a igreja tem um ensino maravilhoso. Sabe por quê, meus queridos? Às vezes, a gente quer fechar as portas da igreja. Vai fechar em que sentido? Mas, esse tipo de gente aqui não entra. Às vezes a igreja quer fazer isso. E o apóstolo está falando que, sabe o que tem na igreja? Todo esse tipo de gente que fazia as piores coisas do mundo cristão aqui dentro da igreja.
né? Ah, me converti, agora eu sou santão, né? Não é, né? É uma caminhada, é uma jornada, né? É isso que o apóstolo. E nos atualizar não é o que tem aí fora de mais moderno, né? O cara trabalha com tecnologia, entende isso aí, mas assim, sabe com o que nós temos que nos atualizar? É com a palavra, é com o que a palavra tem, né? O que a palavra tem para nós saber. Quando eu vi um vídeo, né? E assim, esse negócio fica marcando a gente, né? Mas assim, achei interessante. O rapaz chegou assim para algumas pessoas na rua, cheguei no Brasil, foi fora. Ele perguntava assim, qual que é a sua religião? Você é cristão ou muçulmano? Aí a pessoa disse, cristão. Aí cristão, muçulmano. Aí as pessoas que, assim, eu não sei, né? Isso aí tem que ter cuidado também, né, cara, com as coisas. As pessoas manipulam as coisas, né? Tem que ter cuidado. Mas assim, o que ele passou, sim, e talvez não seja errado, não seja mentira. Ele passou assim, as pessoas falaram que é cristão, sim, que na verdade, né? Todo mundo fala, né? Se pegar no ocidente aqui, né? Aquele que não é cristão fala que é cristão, né? Então tem muito disso, né? Então fala assim, você é cristão? Fala um versículo da Bíblia. Aí deu problema. Você viu isso aí? Não, mas isso não viu. Mas deu problema mesmo, cara. Você deu problema. Você falaram que cristão, nenhum falou. Com certeza alguém, né? Deve ter pegado alguém lá que falou, mas trouxe essa questão. Uns 10 que não falou. Os muçulmanos, todos, o que ele pegou, assim, fala um versículo aí do Alcorão. Todos sabem, né? E eles têm que saber, né? Da cultura deles, né? Sim. Né? Então não existe o muçulmano não praticante, existe o cristão, talvez não praticante, né? Então assim, como que eu sou cristão e não conheço a palavra de Cristo? Como, né? Então é essa a demonstração que o apóstolo vem fazer, né? Nesse texto. Assim, ó, você quer ser crente? Você quer ser crente, converteu? Então agora, nova criatura, né? Essas coisas aí, ó, ficaram para trás, né? Tudo se fez novo. É isso que ele fala em Coríntios, e é isso que ele traz à prática para nós aqui, né? Aos crentes, né? Então, é essa busca que nós devemos ter. Então, o que o apóstolo Paulo ele condena, né? A partir do versículo 17 até o versículo 19. Em primeiro lugar, ele fala de quê? Da vaidade, né? E tem uma coisa assim que eu acho assim, que é tão pesada no homem, né? Na humanidade, é a questão da vaidade, né? Da vaidade. Eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso, assim, espetacular, quando Salomão fala da vaidade, né? Você sabe por quê? Porque ele poderia falar, né? Assim, Salomão ele fala assim, né? Ele fala assim, tudo o que os meus olhos viram, É vaidade. eu possuí. Qualquer coisa que eu coloquei os olhos, eu pude ter, né? Aí ele fala, né? Tudo isso é vaidade, né? Um cara igual eu, né? Falar assim, a vaidade não tem nada. Então assim, né? Talvez não tenha mesmo, mas ele pode falar. Ele pode falar, viveu isso, né? Viveu isso, né? Tudo é vaidade. Correr atrás do vento, né? Então é isso, né? Então o apóstolo Paulo começa falando sobre isso. Começa falando sobre a vaidade dos próprios pensamentos. Vamos ficar só na palavra, vamos ler aqui, né? Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Dê para nós aí, Tianes. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios
vaidade dos próprios pensamentos, né? A versão é essa, na vaidade da mente, na vaidade dos pensamentos. E quanto nós temos andado nisso, né? E achar que nós somos bons, melhores que os outros, né? E assim, depois ele fala primeiro da mente, depois ele vai falar do coração, né? Ele fala da mente, depois ele vai falar do coração. E a gente vive isso, né? A gente vive isso, né? Eu não sou como aquele pecador, né? A oração, né? Eu não sou como aquele pecador, vou na igreja, eu dou dízimo, né? Eu tenho carro, né? Eu não sou como os outros, né? Então, assim, o nosso pensamento, então o apóstolo Paulo começa falando assim de algo que ele conhece, né? Que ele sabia, que ele vivia. Então, assim, a gente precisa internalizar, trazer isso para nós, né? Quantas vezes os nossos pensamentos, eles nos traem, né? Então, agora, o nosso pensamento, a nossa mente, né? Tem que ser outra, tem que mudar, né? Tem que mudar. Então, quando houver necessidade, né, de algo ocupar a nossa mente, tem que ser aquilo que vem de Deus. Então, é essa a primeira mudança que a palavra de Deus requer na nossa vida. E ele faz isso, né? Nesse texto, ele fala, depois de falar da mente, ele fala do coração, né? Fala do coração. No versículo 18, ele vai falar da dureza do coração. Lê para nós aí, Marleide, por favor. Efésios 4, versículo 18. Então, assim, eu acho interessante, né? Ele começa falando das coisas internas. Começa falando das coisas internas, né? Então, assim, né, às vezes a gente nos preocupa muito, e assim, esse é um aspecto que ele vai trazer aqui, né? O texto vai trazer para nós. Sabe por quê? A gente se preocupa muito com o nosso aspecto externo, né? Aquilo que eu fazia, aquilo que eu falava, ele vai falar isso também, né? Mas assim, ele começa falando das coisas que são internas, né? Daquilo que ocupa a nossa mente, né? Nosso pensamento, daquilo que ocupa o nosso coração, né? Isso a gente precisa mudar. Então, ele começa falando assim, ó, sabe como vocês eram? O pensamento de vocês eram pensamentos com coisas vãs. Sabe como era o coração de vocês? Era um coração duro, um coração de pedra. Achou ele, Marleide? 4,18, por favor. Isso, muito obrigado, né? Da ignorância que vive por quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Da dureza do coração. Às vezes, né? A gente vê isso, né? Lá fora, as pessoas têm esse coração endurecido. Isso é normal, isso é natural, né? Quantas vezes, assim, a gente olha, né? As pessoas lá de fora em relação ao coração, e elas vivem isso, né? A gente olha assim e fala assim, sabe o que eu tenho? Eu tenho o que eu conquistei, né? Foi fruto, sabe do quê? Do meu trabalho. As pessoas não conseguem reconhecer na vida delas a obra, a graça de Deus. Isso é normal. Isso torna o coração duro. Isso torna o coração duro, endurecido, que não consegue ver a necessidade do outro. Que não consegue ver a necessidade do outro, né? Então, esse era o velho homem, né? Uma mente soberba, um coração endurecido. Olha só, né? A situação do homem. E o apóstolo Paulo vai falar, né? Assim, igual eu comentei aqui, né? O texto era muito profundo, né? Por isso que nós temos um livro, né? Então, coisa aprofunda no texto. Não dá para a gente falar aqui, né? O tempo é escasso e é muita coisa. Mas eu separei assim aquilo que eu achei mais importante, né? E ele vai falar, né? No versículo 19, vai falar de muitas coisas. E aqui ressalta o texto, porque ele fala assim, né? Desses homens gentios que se entregam-se à dissolução para cometer toda sorte de impureza. Versículo 19. Tânia, lembra nós? Efésios 4, 19.
os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez todo sorte de impureza. Lascívia e impureza. Então aqui, ele está relacionando a conduta sexual dos crentes, né? Daqueles que, né, eram de fora, né? Sabe como que eles eram? Impuros, lascivos. É isso que era a realidade deles. Então, o apóstolo Paulo está mostrando a situação dessas pessoas, né? Está advertindo. Olha só como que são, né? Aqui o verbo que ele usa é o presente. São, né? Os gentios, eles são assim, né? Os de fora, eles são assim. E vocês, né? Aí ele fala para a igreja, né? Aí depois vai continuar, né? A partir do versículo 20, vai mudar. Aqui ele está falando da situação que o homem era. O homem era. Nós éramos assim, né? Nós éramos assim. E a gente, para seguir a doutrina de Cristo, que é essa que o apóstolo está pregando aqui, a gente precisa mudar. É esse o nosso chamado. É um chamado para mudar, para sermos diferentes. Deus quer isso de nós, diferentes, né? É interessante que os cristãos, eles têm que se destacar, em todos os lugares. O cristão tem que se destacar. Mas destacar porque é o mais inteligente, mas destacar porque é o mais forte, que é o mais rápido. Não, tem que se destacar naquilo que a palavra de Deus requer de nós, né? Na bondade, na pureza, na humildade, na santidade. É nisso que nós temos que nos destacar. Às vezes a pessoa fala assim, né? Fala assim, crente, eu não gosto de crente, né? Já ouvi isso muito, né? Não gosto de crente, tá? Mas assim, na hora que o negócio aperta, sabe onde que eles vão recorrer? Nos crentes. É em mim que é o crente, é em você que é o crente, porque eles sabem que aqui tem palavra de correção, de administração, de restauração. Não é a palavra minha, não é a palavra do Emerson, do Márcio, é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Então, assim, é isso que o apóstolo está falando. Agora tem que ser diferente, não pode ser da forma que se faziam antes, né? E tem tanta gente querendo vir para a igreja dessa forma, né? Eu vou, mas tem que ser da minha forma, tem que ser do meu jeito, né? E assim, falo, né? Está gravando aqui, é bom que fique gravado. A igreja presbiteriana não aceita isso, porque é uma igreja bíblica, não aceita, né? Você pode vir do jeito que você quiser, mas tem que mudar. E o padrão não é o padrão da igreja, é o padrão bíblico. É isso, é simples. Então você fala para o pastor assim, não, pastor, eu vou, mas eu quero continuar, né, fazendo isso que eu faço. Não sei, pode ser qualquer, né? Tipo assim, ele vai falar assim, você pode vir, bem, mas vai ter que abandonar isso aí. Se isso é agora, né? Vamos trabalhar isso aí, tenho certeza que a sabedoria dele vai ser dessa forma, né? Então, que muitas vezes essas coisas nos prendem, e nos prendem mesmo. A gente precisa ser liberto. Então, assim, a conversão é um choque, né? Um processo, é um ato na nossa vida, mas a nossa santidade é um processo, né? Eu me lembro, eu falei isso aqui, né? Quando me converti, na década de 90, cara, me falei assim, né? E agora, como é que eu vou fazer, né? Eu gostava da Fórmula 1, né? Todo mundo gostava da década de 90, eu gostava da Fórmula 1, assim, e a danada da Fórmula 1 era domingo, 9 horas da manhã, né? Fórmula 1 ou igreja, né? O que é gentil, o que não é crente, ele pensa nisso. Mas depois que eu me converti, Deus tirou isso de mim. Nunca faz falta nenhuma. Não fez falta nenhuma, né? Então, assim, a gente precisa viver isso. Viver a palavra, buscar a palavra, né? E a gente aprende todo dia. A gente aprende todo dia, né? Todo dia a gente aprende. Meus irmãos, não deixa de ser um monólogo não, viu? Vocês podem falar na hora que quiserem. Vamos passar agora, então, na primeira parte, do 17 ao 19, ele faz a demonstração. E assim, essa demonstração, só se quiser, essa demonstração é um exemplo. E sabe por quê? Isso aqui é para a vida, para a igreja de Éfeso. Então, assim, a gente traz isso para a nossa vida. O que tem na nossa vida que impede que nós possamos viver uma vida decente diante do que a palavra de Deus requer de nós? É esse o sentido dessa administração. Tem que ser
ser diferente, é nova criatura. Zé. Quando me converti, a minha situação era a mesma sua também, porque eu adorava a Fórmula 1 e não perdia as vezes. E agora eu vou fazer isso, eu vou ficar 9 horas e é 9 horas, exatamente. Era 7, 9 horas. Então, foi o que eu vou fazer? Eu tenho que falar, não tem jeito. Pois é, É né? o mesmo. E hoje até a Fórmula 1 acabou, né? Porque e você ficou ali. Então, assim, as coisas do mundo, meus queridos, a gente do Márcio fala muito isso aí, a gente tem que espiritualizar as coisas, né? As coisas assim, né? São coisas para afastar os crentes, para nos afastar mesmo, da vontade de Deus, né? Olhando assim, um tempo atrás, né? Teve um menino, falou assim, né? Estava fazendo muito sucesso, ele falou assim, na minha banda, eu sou mais conhecido que Jesus Cristo. Ele falou isso. John Lennon falou isso, né? Hoje, dentro do que o cara falou, hoje assim, ninguém lembra mais de John Lennon. Eles fizeram um navio gigante, fala assim, ninguém afunda esse navio, nem Deus afunda esse navio. Na primeira viagem, Foi embora. o navio foi embora, né? Então assim, a gente olhar com esse olhar de dependência de Deus, saber que Deus controla todas as coisas do mundo. Às vezes a gente olha assim, tem tanta injustiça no mundo, tem tanta coisa ruim no mundo, tem tanta gente ruim prosperando, eu que sou bom, prospero, Salmo 73, né? Então assim, só assistir, né? Vai matar todo mundo aí pra lá, né? Isso é ótimo, isso é bom. Mas assim, vamos continuar. Então assim, isso é bom, é a gente olhar, assim, esse sentido daquilo que Deus tem para nós. Valéria levantou primeiro. Hoje eu coloquei no coração. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas eu tive uma oportunidade de meu menino e minha nora. Glória a Deus. Só que a mudança, a gente teve a oportunidade de fazer a mudança hoje, 6h30 da manhã. Só que eu falei assim, eu não vou deixar aqui como as escolas. Colocamos tudo lá. Do jeito que for. Teve uma discussão de nós que não ficava colocando lugar. Não consegue nada. A minha prioridade é a mudança do caminho. Bagunça tá lá, mas a minha prioridade é o Senhor. Eu te coloquei como prioridade para mim. Senhor. É isso que o apóstolo está ensinando, né? A prioridade nossa tem que ser as coisas do Senhor. Antes eram as coisas do mundo, agora as coisas do Senhor. Acho que alguém levantou antes da Tânia aqui. Não, é só, eu queria fazer um comentário que é duas coisas, né? Eu queria falar o seguinte, a tecnologia, gente, ela é um objeto inanimado, né? Quem faz ela mal, boa, é a pessoa que está utilizando ela. Verdade. No meu caso, eu uso para pesquisa, porque eu sou novo na fé, eu tenho pouco tempo, eu estou aprendendo agora. Então, eu uso muito, né, vídeo, né, informação que eu pego na internet em cima daquilo, né? Até um vídeo agora, há pouco tempo atrás, que assim, foi o pessoal que comentou, aí chegou em mim e me indicaram como para assistir. Parece que o vídeo foi nas Nações Unidas, né? Que o homem lá pegou o púlpito lá para poder falar e começou a falar mal de Israel, né? E do nada o cara infartou e caiu tudo no chão. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, né? Não é assim. Eu assustei com a... É a soberania de Deus em todos os momentos, em todos os lugares. A gente vive isso. Na verdade, a gente crê nisso. Nós cremos nisso, né? Então, assim, é essa a verdade que o apóstolo prega, inspirado ele pela palavra de Deus. Tá? Eu quero fazer uma reação, inclusive, essa frase aqui do 18. Entender vestidos de entendimento separados da vida de Deus por ignorância que havia de esclarecer do nosso coração. E essa outra parte diz assim, na verdade, da sua própria mente. Assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente, muitas vezes, quando a gente quer fazer uma coisa, o crente gosta disso, né? Ele usa da soberania de Deus para fazer o que ele quer, é verdade. Aí ele fala assim, não, mas é assim que Deus quer, mentira é que ele não quer fazer nada, coloca lá e ele inventa de que é uma vontade, tudo assim. E eu era menina e a minha mãe, eu falei assim, se Deus fizer alguma coisa, eu falei, o que Deus quiser, porque eu vou fazer, aí mamãe me falou assim, não, menina,
cala essa boca, não cai uma folha seca. E mamãe não lia Bíblia. Na minha época, de menino, ler Bíblia e ficava doido. E a gente via muito crente doido. E a gente via muito crente doido que espancava os filhos, folhas, aquela coisa horrorosa. Aí ela falou, não cai uma folha seca de uma árvore, se Deus quiser. E eu falei, mas se ficou seca, vai cair. E eu pulei na folha seca, gente, diante de Deus. E essa folha não arrancou de maneira nenhuma. E naquele momento, para mim, eu era muito menina mesmo. Eu pensei, que Deus é esse que seca a folha para cair e eu vou arrancar a folha e ela não cai, mas Deus resolveu. E eu voltei, a bendita folha não arrancou. É muito bacana essa experiência, assim, porque o cara ele falou e tal, a gente até inventa coisa também, tem gente que eles não gostam. Por exemplo, eles não gostam daquela moça, aquela moça, ela representava mesmo uma coisa bem anticristã, eu não sei falar uma moça, não tem que eu sei de mas aquela menina, ela tinha uma doença terrível, ela era popular, é um sofrimento, a pessoa faz acontecer mesmo. Então, assim, a vida dela era trágica. A gente não tem como julgar uma doença assim. E a gente é sempre pronto, ainda pega na vida lá, que ó, dureza do coração, está lá fumando maconha, está usando na cocaína, é por isso. Não é muito simples. Agora, essa mudança da gente não tem como não ocorrer, não tem como mais você ter aquela alegria nas coisas de antes. A vida é antes e depois de Cristo. Mas assim, né? O ciclo da Bíblia para nós é exatamente isso aí, né? Porque assim, o que Jesus Cristo ele ensina? Então, assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. É isso. Agora é nova vida. O apóstolo Paulo entendeu isso, é nova criatura, né? Ele entendeu, agora eu sou mais um perseguidor, um judeu perseguidor, agora sou um crente evangelista. É isso, né? É o nascimento de novo. Com Deus não tem experiência. Eu não era menina, mas eu fui arrancar aquela folha, a folha cai sozinha, por que eu funcionou? Pois É é. a soberania de Deus aí, esse contato não tem volta. Quando a gente tem esse contato, muda mesmo. E tem muita gente, é isso que o apóstolo Paulo ele vem ensinar aqui no texto, né? Ele fala assim, né? Agora, né? Vocês, igreja do Senhor, diferente, não pode ser da mesma forma que era antes, né? Ele começa a partir do 17 até o 20 falando isso, ó, agora é diferente, não pode ser da mesma forma. E tem muita gente querendo fazer isso, né? É a prioridade da nossa irmã, né? Se fosse não crente, onde que ela estava agora fazendo? Estava lá fazendo a mudança dela, né? Preocupada com as coisas dela. Mas escolheu pelo Espírito Santo que está na casa do Senhor, louvando e adorando o Senhor. Nem Né? sempre a coisa tem aparência mal. Eu Mas sei assim, que eu preciso organizar isso. mas a escolha, né? Às vezes, até uma coisa importante, né? Às vezes ele fala assim, eu tenho coisa para fazer, realmente não tem coisa errada não, tem que organizar minhas coisas, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Sabe o que a gente escolhe fazer? A gente escolhe fazer justamente